Fala, Natan, beleza? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana passada dos seus 4 estilos, tá? Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e passar algumas sugestões do que eu acho que você pode melhorar. Mas tudo que eu for falando, a ideia é que você vá testando no dia a dia, né, uma coisa de cada vez, e vendo o que realmente funciona para você, tá? Então tudo precisa ser trabalhado e praticado constantemente. Fechado? Primeiro eu vou mostrar o vídeo sem falar nada, que aí você se olha nadando e já tenta perceber alguns pontos importantes. Legal, você deve ter reparado alguns detalhes já, então, coisas boas, né? Pontos para melhorar. Agora eu vou passar falando aí um pouquinho de cada estilo, beleza? A gente vai começar aqui pelo borbo. Antes de eu soltar a imagem, o principal ponto aqui do borboleta é a gente acertar a coordenação do nado. Porque a sua puxada ela é boa, a sua perna ela é forte, mas tem um probleminha aqui na coordenação do nado que a gente precisa acertar, ok? Vamos ver qual que é. Então, basicamente, Natan, o borboleta ele é composto por 2 pernadas para cada ciclo de braçada, certo? Só que existe um momento certo para cada uma dessas pernadas acontecer. A primeira pernada, ela acontece quando a nossa mão está entrando na água. E aqui está certinho. Então, ó, vou mostrar na próxima braçada. Ó, puxou. Quando entrar a sua mão, é quando a gente executa essa pernada para baixo. Então isso aí tá legal. Só que aí a segunda pernada, qual que é o momento que ela deve acontecer? É quando a gente finaliza a braçada. Então quando a mão está saindo, né, terminou a braçada, a mão está saindo, é quando acontece a segunda pernada. Então seria nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto da braçada estaria acontecendo a segunda pernada. E repara como a sua pernada acontece antes disso. Então, ó, primeira pernada no tempo certo. E aí está dando a segunda pernada agora. Então essa foi a segunda pernada. E a sua mão está começando a pegar água, né? Então a perna está acontecendo no tempo errado. O que você precisa fazer para acertar isso? Principal dica é você não parar a mão lá na frente. Então essa pausa muito grande que você está dando acaba fazendo a pernada acontecer antes do que deveria. Então, ó, entrou lá na frente, já tem que começar a puxada e aí coordenar a pernada junto com a saída das mãos. Acertou isso, é uma mudança gigantesca no seu nado borbo, né? Só que tem que ter paciência, tem que entender isso, né? E tem vários jeitos de aprender essa coordenação, né? Não é só nadando borboleta, até porque nadar borboleta cansa, né? E a gente acertar um detalhe técnico cansado não é tão simples assim, né? Não é tão simples quanto só olhar o vídeo aqui. Então, qualquer exercício de borboleta, um braço só,
3 direito, 3 esquerdo, um direito, um esquerdo, um completo, ou assim, nadar borboleta. Qualquer um desses exercícios dá para ser trabalhado na coordenação correta e você entendendo como tem que ser feito, tá? Então esse é praticamente o único ponto importante para trabalhar aqui no borbo. E o segundo é uma curiosidade que eu achei, né, que você está entrando com a mão lá na frente e está virando aqui, ó, a palma da mão para dentro. Né? Então não existe a necessidade de você fazer esse movimento da palma da mão para dentro. Né? Você está girando o braço para dentro, né? Porque você vai empurrar água para trás. Então se virou, você vai ter que voltar para outra posição. Olha lá, a palma da mão para dentro. E aí você volta para a posição para começar a puxada. Né? Então tudo isso que você está fazendo, ó, na verdade você está entrando, aí virando a palma da mão para dentro, aí depois você está virando a palma da mão para fora, o que também não deveria, né? Aí você está abrindo um pouco a braçada e depois está começando a empurrar água para trás. Talvez essa seja a explicação para você estar demorando tanto a começar a braçada, né? E aí isso está adiantando a sua perna e está prejudicando toda a coordenação do nado. Então entrou lá na frente, cara, posiciona a palma da mão para trás e empurra a água para trás. Não perca tempo virando a palma da mão para dentro, para fora, abrindo a braçada, porque aí é onde você acaba perdendo muito tempo. Fechado? Esse seu borbo aí ele tem muito jeito, cara. Você tem puxada forte, sua perna encaixa legal, só que sem a coordenação correta, muito difícil nadar o borboleta realmente de uma forma excelente. Tá bom? Vamos passar aqui pro costas. Trabalhando bem a ondulação. Tá um pouquinho colado aqui o queixo no peito, tá? Mas nada exagerado. Opa, deixa eu passar rapidinho, acabou voltando aqui pro borbo. Então vamos ver de novo aqui a ondulação em câmera lenta, só para você ver como o queixo está um pouquinho colado no peito. Beleza? Primeira braçada na altura praticamente correta, né? A perna podia ter entrado um pouquinho mais forte aqui no final da ondulação. E aí eu vejo que sua pernada está sendo bem executada, tá? Tá bem na superfície da água, com um ritmo bom. Me agrada, né? Não está flexionando tanto o joelho, isso tem que sempre ter cuidado, né? Tentar não flexionar muito o joelho na perna de costas também. E aí o principal aqui em relação à mão. Então primeiro vamos ver aqui a mão esquerda, que dá para ver melhor. Ó, entrou, a palma da mão está apontando para baixo, aí aqui está virando para trás, só que a mão não está muito firme, né? O punho tá mole, está flexionando, aqui o punho não está firme. A imagem talvez não fique perfeita, mas dá para imaginar que o punho não está firme, né? E é finalizando aqui para baixo. Então a ideia da braçada é quando entrar aqui, ó, nesse ponto você está entrando com a palma da mão apontando para trás, né? No caso aqui para fora, porque acabou de entrar, e naturalmente empurrar para trás depois. Só que se você aponta para baixo e depois posiciona para trás, você está perdendo eficiência. E no final, empurrar para baixo também não é interessante. A gente quer sempre empurrar para trás, e se a gente empurrar a água para trás, a gente ganha deslocamento para frente, tá? E lá na mão direita, se a gente consegue reparar também, ó, como o punho está flexionado, não está a palma da mão muito firme, tá vendo? E aí está empurrando a água com a palma da mão virada para baixo. E muito cedo empurrando a água aqui para o fundo, ó. Percebeu? Então, praticamente tudo aqui no costas que a gente vai pensar por enquanto é em posicionamento das mãos, tá? Entrou a mão, a palma da mão vai estar apontando para fora, porque você acabou de entrar com o dedinho, certo? E aí você começou a braçada, a ideia é já posicionar a palma da mão virada para trás e ir seguindo esse caminho até a finalização, sempre empurrando água para trás, tá bom?
Então, esse é o detalhe principal aí no costas, tá? Posicionamento das mãos. Vamos passar aqui pro peito. O peito, Nathan, que é um estilo que a gente sabe que você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Um ponto principal, né, para essa dificuldade não tem como, é a questão do pé, né, a posição do pé na hora que você chuta. Ainda falta um pouquinho da percepção aqui, ó, de apontar os dedos para fora e conseguir empurrar a água com a sola do pé para trás. Né? Então isso é um ponto que precisa ser trabalhado, não tem como, né? Talvez o motivo principal. Mas tem alguns detalhes que eu percebi aqui que, independente de ter essa percepção aí do pé ou não, a gente consegue melhorar. Primeiro detalhe, tá trazendo muito a coxa e o joelho para frente, né? Então você ficar nessa posição aqui, não tem como, vai parar muita água em você mesmo, né? Então já não tem uma pernada que às vezes consegue pegar tanta água. Se você puxa o joelho e a coxa aqui muito para frente, é bastante prejudicial. Então a ideia, Nathan, seria trazer mais ou menos até aqui só. E aí os pés virem em direção ao quadril para executar a pernada. Tá? Tentar não continuar até esse ponto aqui. Deu para entender? Esse é um detalhe. E o outro, que na verdade se desmembra em vários detalhes, é em relação à posição do seu corpo. Então quando a gente nada peito, a gente quer manter a posição do corpo mais alinhada possível, próxima ao nível da água. Eu marquei essa reta aí na altura da raia, mais ou menos, para representar a superfície da água. E a gente vai ver que durante o nado, você faz várias coisas que quebram esse alinhamento e essa posição em cima d'água. Primeiro, enquanto está deslizando, a sua perna vai afundando. Então a sua perna deveria estar mais ou menos aqui e ela está aqui. Né? Então olha a distância que está entre o ideal e a realidade. Então a gente precisa fazer um esforço para manter essa perna mais firme em cima d'água. Tá? Isso requer muito controle corporal. Segundo ponto, fez a braçada, está recuperando por dentro e para o fundo. Né? O ideal seria recuperar essa braçada no nível da água e para frente. Então as mãos elas vão quase sair da água. A ideia é recuperar no nível da água. Tá? Nem por fora, nem para o fundo. É no nível da água. Tá? E aí direcionar essa braçada para frente. Ok? Porque isso também acaba desalinhando o seu corpo. Então você afundou para depois subir de novo. E o último detalhe é esse aqui, ó. Encaixou a braçada e a cabeça está bem alta em relação aos braços. Então isso também prejudica o alinhamento do corpo. Tá? Então veja que foram 3 detalhes relacionados ao alinhamento do corpo. O primeiro, perna que vai afundando. Segundo, direcionamento das mãos para o fundo. Terceiro, cabeça alta. Então, equilibrando um pouquinho mais esses 3 detalhes, a tendência é que você consiga uma posição melhor e isso te ajude a nadar o peito. Ok? Então, para dar uma crescida no peito, vamos pensar nesses 3 pontos de alinhamento, tá? Um de cada vez. E também bem importante é a pernada, né? Não trazer muito joelho e coxa para frente, tá? Vamos fechar aqui agora com o crawl. Sua pernada bem potente, né? Posição do quadril também legal. Na respiração conseguindo manter bem. Ó, que você está respirando. Na verdade está virando um pouquinho o quadril, tá? Então a ideia é na respiração você não virar muito o quadril nem o tronco, tá? É conseguir respirar de uma forma mais sutil, né? Um movimento mais técnico, que aí você consiga manter a posição do quadril e do tronco parecida com essa aqui, ó. Que é quando você está bloqueando, ok? E outro ponto importante é em relação à braçada aqui, ó, braçada direita. Lembra, a gente sempre quer direcionar a palma da mão para trás. E aqui, a palma da mão está virada um pouquinho para fora. Durante boa parte da braçada.
Então a ideia é entrar a mão lá na frente, depois que ela afundou um pouquinho, posicionar aqui, ó, braço, antebraço, aqui seria o cotovelo, aqui as mãos, aqui a mão no caso. E aí, nessa posição de cotovelo mais alto que a mão, a gente consegue apontar os dedos para baixo, as setas estão representando aqui os dedos, e a palma da mão vai ficar virada para trás. E aí a gente consegue empurrar a água para trás durante toda a braçada, tá? Outro ponto importante. E o último também tem a ver com a respiração, que é em relação ao braço de apoio. Então, ó, entrou o braço lá na frente, está respirando. Isso aqui a gente chama que é o braço de apoio. O ideal é que esse braço de apoio fique lá na frente, fique, na verdade, apoiado, até você voltar a cabeça da respiração. Só que a gente vê aqui que enquanto está respirando, seu braço vai afundando, afundando, afundando. E quando você voltou, a braçada já está aqui na metade. Então você acaba tendo um aproveitamento maior só nessa fase. Então a ideia é também segurar um pouquinho mais de tempo esse braço de apoio lá na frente, tá bom? Então 3 detalhezinhos aí pra gente pensar no crawl de cada vez. Relembrando quais são eles. Primeiro, não virar muito o quadril e o tronco na respiração, então treinar uma respiração mais técnica. Segundo ponto, posicionar o cotovelo mais alto que a mão, apontar os dedos para baixo, a palma da mão para trás, e aí sim executar bem a braçada. E número 3, não deixar o braço de apoio afundar durante a respiração. Tá? O braço de apoio é sempre do lado contrário ao que você está respirando. Beleza, Natan? Então tem alguns detalhes aí para a gente pensar no dia a dia, tá? E além de se preocupar com essa questão técnica, também continuar fazendo um esforço físico muito grande nos treinos, porque ele é tão importante quanto nadar bem tecnicamente. Fechado? Um abraço e bons treinos.